Ai, só botar em tela cheia e foi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine, agora e sempre. Amém. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Desculpa não estar presencialmente com vocês dessa vez, eu peço mil perdões, realmente eu não tive como me organizar para estar, mas vou me apresentar para vocês, tá? A gente vai... Estou muito feliz porque essa é a primeira aula da Escola Pietá, né? Me chamo Pedro, eu sou o Pedro, sou consagrado da comunidade, tenho 23 anos e sou pai do José, e sou casado com a Lívia, não a Cartacho, essa está casada com Jesus, sou casado com a Lívia Ribeiro, e você, vou estar junto de vocês, né, nesses próximos meses, dando a matéria de catecismo na Escola Pietá, tá bom? Então, assim, desculpa não estar presente, eu queria muito estar junto de vocês, mas dessa vez não deu mesmo. Coisas da vida que acontecem. Numa próxima formação, com certeza eu vou estar com vocês, certo? Gente, nós vamos estar finalmente começando a matéria de catecismo da Escola Pietá, certo? A gente vai tentar fazer essa formação em 9 meses, se eu não me engano. E aí a gente vai, hoje, na formação de hoje, a gente vai pegar uma introdução ao catecismo e também à nossa fé, certo? A ideia dessa aula é ser introdutória mesmo, tá? Vou dar um contexto geral de como o catecismo foi criado, de como ele surgiu, de para que ele serve, do porquê que é importante estudar o catecismo, e também a gente vai entrar nas primeiras matérias da nossa fé, que é importante, beleza? Então, para a gente começar a entender como que o catecismo surge, por que que o catecismo surge e por que que é importante estudar o catecismo. O primeiro catecismo que foi escrito, ele foi escrito ali perto dos apóstolos, né? São Pedro, São Tiago, São João. Ele foi escrito ali naquela época, mais ou menos, e ele se chama Didaquê. Didaquê, ou o ensinamento dos apóstolos. E se vocês pegarem, ele é tipo assim, tem na internet, ele é super fininho, e ele explica os pontos principais da nossa fé. Ele era usado para ensinar as pessoas que queriam se tornar cristãs. Então, essa é a primeira coisa que é importante a gente entender. Por que catequizar? Porque a nossa fé, ela só pode ser, digamos assim, a gente só pode ter fé, certo? Se alguém nos der a fé. Quem nos dá a fé, obviamente, é Deus. É Deus que lá no fundo do amor dele, no coração amoroso dele, é Deus que sopra o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai no nosso coração e nos inquieta, e nos diz assim, busque a mim, e a gente encontra Cristo, né? O Espírito Santo nos leva para Jesus, e Jesus nos leva para Deus, Pai. Isso a gente vai falar depois, quando a gente estiver lá na parte de creio no Espírito Santo, que é na nossa divisão do catecismo, né? Então, assim, a fé, ela nos é dada por Deus, ela é um dom. Nós não podemos merecer a fé. Mas Deus, na sua infinita bondade, ele se usa de pessoas para transmitir essa fé. Ninguém está aqui andando, estou aqui no meio da rua, e aí do nada cai a Bíblia na minha mão e Deus diz assim, pronto, tenha fé. Não é assim. Para que eu recebesse a minha fé, eu tive que ter uma experiência com Deus lá atrás, lá no ano de 2016, quando eu fui para um grupo de oração, e o Sandoval, que é um outro consagrado da nossa comunidade, deu uma formação sobre o Pequeno Príncipe, não tinha nada a ver com a fé, e aquilo me cativou. A alegria daquele homem me cativou. No dia seguinte, eu estava no Trinitas, que é o projeto de ação social aqui do Montese. E as crianças e o Emanuel mexeu comigo. A gente estava no ano de 2016, a clarificação não tinha começado ainda, mas Jesus abandonado naquelas crianças já falava comigo. E aí o que foi que aconteceu? Eu decidi continuar.
Aquele movimento inicial, aquilo não era fé, mas era o que eu precisava para buscar a fé. Mas se ninguém me ensina, se ninguém me fala, se ninguém está comigo, me guiando, como que eu vou acreditar? Em que eu vou acreditar? Em quem eu vou acreditar? Se ninguém me ensina, como que eu vou entender a Bíblia? Como é que eu vou fazer minha leitura da palavra de Deus se ninguém me ensina? Como eu vou guiar os meus irmãos na fé se ninguém me ensina? Então isso é catequizar. Catequizar é ensinar, é transmitir a fé que eu recebi, a fé que a igreja me deu no dia do meu batismo, a fé que eu carrego nos meus ombros por meio desse sacramental. Essa fé, meus irmãos, eu dou para vocês. Porque a fé ela é transmitida pela voz. A fé, ela chega aos nossos ouvidos pela palavra de outra pessoa. E Pedro, quem foi que deu a fé para os discípulos? Quem foi a primeira pessoa que deu a fé para São Pedro foi Jesus. Porque o primeiro catequista foi Jesus. Jesus era o primeiro catequista. Jesus foi a primeira pessoa que transmitiu a revelação. Ele era a revelação, né? Mas ele que transmitiu. Ele que trouxe. A função, qual é a função principal de Jesus? Dentro assim, da missão dele, né? Qual era a coisa que ele mais fazia? Não era curar. Não era expulsar demônios. Isso acontecia também. Mas a principal função de Jesus era a de professor, a de pregador. Jesus era um profeta, era visto como um profeta, era visto como um pregador, era visto como alguém que ensina a palavra, como visto que alguém que transmite a fé para as pessoas. Essa era a função de Jesus. Era isso que ele fazia. E aí, por meio da palavra, por meio do ensinamento, por meio da voz de Cristo, Pedro, não eu, o outro, Pedro, ajudado pelo Espírito Santo, faz a primeira grande profissão de fé. Quando Jesus junta ali os apóstolos, ele junta ali e diz assim, olha, estão dizendo por aí que eu sou várias pessoas. Quem é que estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos respondem, tem gente dizendo que o Senhor é Elias, ou algum profeta. Tem gente dizendo que o Senhor é João Batista, que voltou dos mortos. E aí Jesus, ele faz uma pergunta que é central, né? É o centro da nossa fé. Que a pergunta que ele faz é, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí todo mundo fica calado, né? Quem fala? Quem fala é Pedro, o chefe dos apóstolos, o melhor amigo de Cristo. É ele que se coloca na posição de destaque e ele diz assim, eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que veio nos salvar. Quando Pedro fala que Jesus é o Filho do Deus vivo, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que Jesus é como Deus. Que Jesus é igual a Deus. É isso que ele está querendo dizer. Então, se Jesus é igual a Deus, logo, ele é Deus. A primeira pessoa que revela para nós e para os outros que Jesus é Deus é São Pedro. Por isso que Jesus diz para Pedro que não foi uma vontade humana que revelou isso, mas foi o próprio Deus, porque saber disso é impossível. Ninguém consegue olhar para uma pessoa e dizer assim, você é Deus. Minha cabeça está dizendo, você é Deus, logo você é Deus. Não, isso é uma revelação. E Pedro fala isso. E quando Pedro fala isso, os apóstolos recebem essa fé. Essa fé que depois eles vão falar em momentos diferentes. Por exemplo, Tomé. Quando Tomé toca na ferida de Jesus, e Jesus diz assim, não seja mais um homem incrédulo, mas tenha fé. Quando Tomé faz isso, ele diz o quê? Meu Senhor e meu Deus. E ele acredita. E assim aconteceu com Paulo, assim aconteceu com Apolo, assim aconteceu com Lucas, assim aconteceu com Marcos, assim aconteceu com todas as pessoas que seguem Jesus até hoje. Assim aconteceu comigo. Assim aconteceu com a Livinha, assim aconteceu com você que está me ouvindo, meu irmão missionário, seja você acolhido, que hoje é missionário, seja você jovem, que deixou tudo para seguir a Jesus. Muito obrigado pelo seu sim, porque você está aqui porque alguém lhe deu a fé. Você está aqui porque alguém lhe transmitiu a fé. Você está aqui porque um presente mais precioso do que ouro, mais valioso do que rubis foi te dado.
A fé em Jesus Cristo. Por isso que catequizar é importante. Catequizar não é dar uma aula só, também. Mas catequizar é dar o presente mais valioso que alguém pode receber para essa pessoa. Vocês estão recebendo o presente mais valioso que vocês podem receber. O presente que vai levar vocês até a vida eterna. O presente que vai fazer Mateus 25 valer a pena. Porque só é possível ver Jesus no pobre se nós entendemos que Jesus é Deus. Então, na história da igreja, a catequese, ela sempre foi vista como esse presente, como essa necessidade. Quando uma pessoa... Peraí que eu acho que eu vou espirrar. Vou não. Quando uma pessoa, ela era impactada por Jesus, ela tinha esse movimento de querer conhecer Jesus, o que acontecia logo em seguida? Ela passava por um processo de catequese, em que ela aprendia sobre a fé para que ela pudesse receber o batismo. Isso a gente chama isso de catecumenato. Certo? Algumas pessoas não precisam passar por isso, porque estudam a fé antes e aí recebem o batismo logo. Mas é normal que a gente passe por esse processo de preparo. Então a catequese ela não é algo secundário. Mas o que acontecia? A gente nunca teve na história da igreja um documento oficial, grandão, que explicasse tudo sobre a fé de maneira mais detalhada. A gente nunca teve isso. A gente teve o Didaquê, que é aquele primeiro catecismo que eu falei, e aí você tinha alguns santos muito importantes, eles escreviam o que a gente chamava de sumas. O que é suma? É resumo. É um resumo dos principais pontos da fé. Por exemplo, São Tomás de Aquino, que é um grande santo da história da igreja, ele escreveu a Suma Teológica, que é o resumo da teologia. É um livro gigante, tem tipo, se eu não me engano, tem tipo, quase 4.000 páginas. E lá é um livro em que ele explica todos os pontos principais da fé. Ele tem um outro livro que também foi chamado de Suma contra os Gentios, que é para que as pessoas conheçam a fé, né? Para apresentar a fé de uma forma mais fácil. Só que não existia, né, dentro da igreja um documento mais robusto em que falasse sobre isso. Você tem coisas breves. Então, por exemplo, você tem o Catecismo Romano, que é o Catecismo do Concílio de Trento. Né? Um concílio que aconteceu há muito tempo atrás, e aí as pessoas reuniram isso nos anos 1500 e tinha lá. Aí você tem também o Catecismo de São Pio X, que era para as crianças. É um catecismo que ele é feito em perguntas e respostas. Né? Você pergunta uma coisa, tem uma resposta lá. Só que, quando a gente chega no século XX, que foi o século passado, a gente tem o Concílio Vaticano II. E no Concílio Vaticano II se percebeu uma necessidade de formar melhor as pessoas. De que os cristãos, especialmente os bispos, tivessem acesso a um documento, a um novo catecismo, que falasse das questões da fé de maneira completa, que explicasse a fé de maneira completa e que nos desse a capacidade de entender melhor as questões da nossa fé. Aí, São João Paulo II pediu que os maiores teólogos do mundo, né, as pessoas mais inteligentes da igreja se reunissem e escrevessem um catecismo, e esse catecismo seria o oficial da Igreja Católica. Certo? Ele seria o oficial da Igreja Católica. E aí, depois de muito esforço, depois de muita luta, saiu o catecismo que a gente tem hoje, que é o catecismo da Igreja Católica. Esse amarelinho. Eu não estou com o meu aqui, mas pode estar com vocês aí. Se alguém tiver, pode mostrar. E o que tem no catecismo? Ele tem tudo que a gente precisa saber de maneira normal sobre Deus. Tá tudo lá. Tá tudo no nosso catecismo. Tá tudo escrito lá. E o catecismo ele é dividido em 4 partes, certo? A primeira parte é sobre o credo. Por quê? Porque a principal coisa que a gente precisa saber para começar a ser católico é no que a gente acredita. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem não é Deus? Quem não é Jesus? Por que Nossa Senhora importa? Por que Jesus importa? Quem é o Espírito Santo? O que significa crer na igreja? O que significa crer na ressurreição dos mortos? O que significa crer na vida eterna? Né? Tudo isso tem que estar claro. Se não tiver claro, por que tenho fé? Entendeu? Então a primeira parte, ela é só sobre a nossa fé, o credo.
O que é o credo? O credo, ele é aquela frase que toda missa de domingo a gente fala. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. É gigante. Então, o catecismo, ele vai quebrar cada parte do credo e explicar o que significa crer em Deus. A gente não sabe às vezes, né? O que significa crer em Jesus Cristo? Quem é o Espírito Santo? Por que que ele se encarnou? Por que que Jesus se encarna? Quem é a Virgem Maria? Por que que ele morre sobre Pôncio Pilatos? Por que que ele foi crucificado? Por que que ele foi morto? Por que que ele desceu aos infernos? Tudo isso é explicado nessa primeira parte. A segunda parte é a parte que a gente chama de sobre liturgia, certo? A gente vai explicar sobre o que é um sacramento, o que é o batismo, o que é a Eucaristia, o que é a crisma, o que é a ordem, o que é o matrimônio, como que se faz, quem que recebe, quem que dá. Tudo isso tem que estar claro. Por quê? Porque a gente tem que saber. O que é o batismo? Para que o batismo serve? O que o batismo causa na nossa alma? A gente sabe? A gente não sabe. Muitas vezes, né? A gente não sabe. Então, tudo isso tem que estar explicado. A terceira parte do catecismo é sobre os 10 mandamentos e a moral. Então, o que são os 10 mandamentos? O que é um pecado? Quando é que eu tenho que me confessar? Por que eu preciso me confessar? Né? Qual é o meu papel nesse mundo? Por que eu tenho que estar nesse mundo? O que eu tenho que fazer na sociedade? Por que a sociedade precisa de mim? Por que eu tenho que ser uma resposta? Né? Por quê? Porque isso é essa parte do catecismo, é só sobre isso, certo? E a última parte do catecismo, ela é só sobre oração, baseado especialmente no Pai Nosso. Por que a gente reza? Para que serve a oração? Quais são as partes que compõem uma oração? Qual é a função da oração na vida do cristão? Então, essas 4 partes do catecismo, o credo, a liturgia e os sacramentos, os 10 mandamentos e a vida moral e a oração, essas são as 4 partes básicas do catecismo. É isso que o blocão, né? E a gente vai passar parte a parte nesses próximos meses, tá? A gente vai ter aula sobre tudo isso, explicar tudo isso vai ficar bem claro para vocês, beleza? Então a gente hoje vai começar o catecismo do começo mesmo, que é, a gente vai dos pontos 0, a gente vai do 0 até o ponto 100, certo? Que a gente vai falar basicamente sobre o que significa crer em Deus. Basicamente a gente tem que entender o seguinte: Deus, para acreditar em Deus, você não precisa ter fé. Isso é estranho, né? Pode parecer estranho. Mas Deus, ele não é apenas uma questão de fé. Claro, tem coisas que não dá para saber pela cabeça, que é o que a gente chama de pela razão. Então, tipo assim, como é que eu sei que Deus é uma trindade? Que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Só pela revelação. Não dá para tipo assim, não, eu vou pela minha cabeça, pela minha inteligência eu vou chegar nisso. Não, isso é um mistério. Não dá pra gente saber. Não é tão fácil assim. Mas algumas coisas sobre Deus nós podemos saber pela nossa razão. Por quê? Porque vamos pensar assim. Vou pegar aqui um livro que eu tenho, tá? Eu acho que o livro não vai dar para ler aí. Pronto, tá aqui um livro chamado Introdução à Lógica, certo? Bem aqui tá o nome do autor. E aí quando eu vou, tipo assim, se eu perder esse livro, vai aparecer bem aqui o meu nome, certo? Eu deixei bem aqui, ó. Pedro Arnaud, sou eu. Esse é o meu livro. Então, se eu quiser achar esse livro, se alguém quiser me achar, o meu celular tá aqui. Eu deixei pistas, né? Quando um pintor, ele faz um quadro, e ele pinta um quadro, ele coloca a assinatura dele. Quem fez isso foi o Gustavo. Quem fez isso foi o Joãozinho, o Joãozinho que é pintor. Tá lá a assinatura dele. Com Deus é a mesma coisa. Deus, ele deixou pistas. Ele deixou a assinatura dele ali, pra gente descobrir. Deus, ele não é escondido 100%. Deus, ele não é 100% fora do mundo. Na verdade,
como ele criou o mundo aponta para ele. Se eu quero saber quem é meu pai, como é que eu faço? Eu vou na minha história de família e eu vou achar o homem que se casou com a minha mãe, esse é meu pai. E se eu quero saber quem é meu avô do lado do meu pai, eu vou descobrir quem é ele falando com meu pai. E aí eu vou atrás do meu avô. E aí eu vou atrás do meu outro parente, do meu outro parente, do meu outro parente. Com Deus é a mesma coisa. Se eu quero saber quem criou o céu, se eu quero saber quem criou a terra, se eu quero saber quem fez a grama ser verde, o céu ser azul, o sol ser uma bola de fogo gigante, eu não vou chegar na explicação tipo assim, não, foi do nada. Isso veio do nada. Um dia eu estava aqui andando e simplesmente o nada criou o mundo. Não. Porque o nada não cria o nada. Não, vocês estão entendendo? Não dá para uma coisa que não existe começar a existir. Não dá. Não é assim que as coisas funcionam. Então tudo que existe, existe porque alguma coisa antes dela fez ela acontecer. Por exemplo, o meu filho José, ele só existe porque eu existo. Ele só existe porque a mãe dele existe. Se eu não existisse, o meu filho não existiria. Entendeu? Então, se a gente olha pra gente, a gente percebe isso, então como é que o universo existe? Aí a ciência tenta explicar. A ciência tenta, não, o universo foi criado porque lá no começo teve uma grande explosão que criou tudo que existe no mundo. Certo, mas antes disso, o que tinha? Da onde que a Terra veio? Da onde que as estrelas vieram? Da onde que o mar veio? Da onde que os seres vivos vieram? Da onde que veio a vida? A gente não consegue explicar o mundo apenas com a ciência. A ciência diz como as coisas são. Ela não diz por que as coisas são. A ciência não diz por que o céu é azul. Por que é azul e não de uma outra coisa. Ela explica como ele é azul. Entendeu? Então, qual é a primeira forma de conhecer a Deus? Olhando a criação. Olhando a criação. Quando você olha para a criação, você naturalmente vai pensar, cara, alguém tem que ter pensado isso. Porque tudo é tão perfeitamente encaixado. O céu tem que ser azul, porque se o céu não fosse azul, o sol, a luz do sol ia matar a gente. A Terra tem que ter a temperatura que ela tem, porque se ela não tivesse, nós não existiríamos. Ou ela seria quente demais, ou ela seria fria demais. A Terra tem que ter o formato que ela tem. A Lua tem que existir do jeito que ela existe, porque se a Lua não existisse, o mar ia ser descontrolado, ia viver de enchentes, e a gente ia viver numa Terra completamente submergida em água. Então, tudo no mundo, tudo que a gente vê nesse mundo de meu Deus que foi criado, possui uma ordem. Foi criado de um jeito, foi criado com um motivo, foi criado para funcionar de um certo jeito. Podem fazer o exercício aí na casa de São Francisco. Ou na casa de São Francisco não, na casa que você tá, né? Eu não sei em que casa você tá. Se é na Dom Bosco, se é na Gabriel Perboário, eu não sei onde vocês estão. São muitas casas. São 45. Eu nem sei o nome de todas. Mas faça esse exercício. Para você estar aí hoje, você chegou aí sozinho? Não, alguém te trouxe. Alguém te trouxe. E quem foi que trouxe aquela pessoa? E quem foi que trouxe aquela outra pessoa? E a outra pessoa? E a outra pessoa? No final, foi Deus. Deus, ele é a causa de tudo. Em Deus, tudo se explica. Em Deus está o motivo da nossa alegria. Está o motivo da nossa fé. É por meio de Deus que nós encontramos as respostas para esse mundo. Do porquê esse mundo existe. Entendeu? É por meio de Deus. Só pode ser por meio de Deus. E aí tem outro caminho. Tem um outro caminho para se chegar na crença que Deus existe. Qual é esse outro caminho? A gente tem o primeiro caminho que é olhando para fora. O mundo existe. O outro caminho é olhando para dentro. Tem algo em mim. Tem algo em mim
que não consegue ser saciado pelas coisas desse mundo. É o que Santo Agostinho fala. Criaste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em vós. Quando você olha para dentro de você, quando você tipo assim, quando você para pensar, cara, para que eu tô aqui? Por que eu vim? Por que eu nasci? Por que eu existo? Eu existo para nada? Eu fui um acidente, eu fui criado do nada. Quando você olha para dentro de você, você faz perguntas que você não consegue responder sozinho. E quando você olha para os seus desejos, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito besta. Cara, quando eu tô com fome, eu quero muito comer. E aí eu como. E isso me dá prazer. Mas aquele prazer de comer, ele não é suficiente. Aquele prazer de comer, ele acaba. E eu queria que ele durasse mais. Mas ele não dura. Ele vai embora. Quando eu quero beber água, eu tô com muita sede. Quando eu bebo a água, aquela vontade vai embora. E aí vem um prazer. Eu fico feliz porque eu bebi água. Mas existe um vazio em todos nós. Em todos nós, em cada um de nós, existe um certo vazio. Existe algo no nosso coração que não é preenchido por conta própria. Que nós mesmos não podemos ter acesso. Existe algo no nosso coração que nenhuma comida vai preencher, que nenhuma bebida vai preencher, que nenhuma pessoa vai preencher. Existe uma parte do meu coração que a minha esposa não preenche, que o meu filho não preenche, que não importa quantos livros eu leia, não vai ser preenchido. Essa parte só pode ser preenchida por Deus. Vocês, né, jovens que largaram tudo, irmãos que estão acolhidos, vocês conhecem esse vazio. Um vazio que o mundo não vai preencher. Vocês já passaram por isso. Vocês já devem ter passado por essa experiência. E aí? O que é que tá? Onde é que está esse vazio? Quem é a pessoa? Quem é a única pessoa que pode preencher esse vazio? Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Então essa é a segunda forma de entender que Deus existe. Beleza? Então, primeira coisa que a gente tem que entender. Eu acho que essa tipo assim, é a metade da formação. Deus não é só questão de fé. Ele é racionalmente provado. É possível, só com a razão, provar que Deus existe. Mas, aí a gente entra no outro ponto. Deus não quis apenas ser conhecido pela razão. Não quis. Ele não quis isso. Deus quis se revelar. Deus quis aparecer para a gente. E aí entra o outro ponto, que é o seguinte. Existem coisas sobre Deus que nós não vamos conseguir nunca entender. Por exemplo, nós nunca íamos entender que Deus é uma trindade. Que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Pai é Deus, e o Filho é Deus, e o Espírito é Deus. Mas o Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito não é o Filho, o Pai não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. A gente nunca ia conseguir entender isso. Nunca, nunca, nunca. E tenta pensar nisso. Dá uma travada na cabeça. Você fica assim, mas como? Como? Não faz sentido. Nunca que a gente ia entender isso. A gente nunca ia entender que o Filho se fez homem. Que o Filho se encarnou. A gente nunca ia entender isso. A gente nunca ia entender também que o Filho é 100% Deus e 100% homem. Como é que ele é 100% uma coisa e 100% outra? Se juntar não dá 200? 100 com 100 não dá 200? 1 com 1 não dá 2? Mas o Filho não é assim. O Filho é 100% Deus, 100% homem, e quando junta, não dá 200. É 100 do mesmo jeito. Como que isso acontece? Como que 1 mais 1 dá 1? A gente não sabe. Deus isso não é uma coisa que a nossa cabeça consegue entender. Por que Deus nasce de uma virgem? Por que ele não só veio? Por que Jesus não só veio adulto? Opa, tô aqui, vou salvar todo mundo. A gente não sabe. Por que ele escolheu se encarnar, ser uma criança impotente, pobre, dentro de uma manjedoura, crescer, né, ser educado, aprender a andar, aprender a falar, passou 30 anos escondido, viveu publicamente 33, por que ele morreu numa cruz? Por que ele foi esquecido por todos? Por que ele foi humilhado? Por que ele ficou nu? Por que Deus escolheu ficar nu, apanhar,
ter a pele arrancada, ter as roupas vestidas, as roupas tiradas? Por que ele escolheu usar uma coroa de espinhos? Por que ele ressuscitou? A gente não sabe. Por que os anjos existem? O anjo, né? O anjo Miguel, o anjo Gabriel, o anjo Rafael. Por que Satanás existe? A gente não sabe. Então, Deus tem que se revelar. A forma mais profunda de conhecer a Deus não é pela razão. É uma forma que nós podemos ter. Inclusive, é recomendado que todos nós conheçamos a Deus pela razão. E quem é chamado a estudar, quem tem esse chamado, vai atrás. Vai ler o catecismo, vai buscar. Isso não vai fazer mal. Isso vai, na verdade, fortalecer a sua fé. E é por isso, inclusive, que essa matéria existe. Porque quanto mais você estuda pela sua fé, mais Deus te ilumina para que você conheça mais dele. Essa matéria existe por isso. Não, nós não podemos, meus irmãos. Isso aqui é uma coisa que eu falo assim, com uma grande vergonha, é uma grande humildade que eu tento ter, porque eu não sou melhor do que ninguém. Mas nós não podemos ignorar o estudo. Nós não podemos ignorar o conhecimento sobre a fé. Porque as pessoas vão perguntar os motivos da nossa fé. E se a gente não souber responder, como que a gente vai evangelizar? Nós não podemos deixar a nossa fé de lado, meus irmãos. Isso é um crime. Isso é um crime. Não querer conhecer Jesus é um crime. Quanto mais você conhece o ressuscitado, mais você vai querer amar o abandonado. É que nem não querer conhecer o nosso carisma. Por que não estudar o carisma? Por que não estudar as fontes, entendeu? Por que não perguntar? Por que não ler a apostila dos Passos de Assis, a apostila Ser o Carisma, os nossos escritos? Porque ter formação com o Edwin, por exemplo, com a Lívia Cartacho, com o Fernando, ali é tocar no mistério da vida de Cristo que nós não temos acesso. Ali é um tesouro precioso que nós temos que querer recolher com todas as nossas forças. Ali é um mel divino que não pode se perder. É ouro. Não pode se perder. Nós temos que guardar no nosso coração, porque Deus escolheu esses três para serem as pessoas que vão transmitir isso para a gente. Eles não são deuses. Eles não são mais importantes do que nós. Mas eles foram humildemente escolhidos para ser as pessoas que mais entendem do carisma. Então, se eles são as pessoas que mais entendem do carisma, é óbvio que eu vou querer conversar com eles. Eu vou querer saber como era a história da comunidade. Eu vou querer saber o que eles tinham a falar sobre o carisma, porque Deus quer transmitir por meio deles. É óbvio que eu vou querer ler os textos. Eu não estou com os estatutos aqui, mas é óbvio que eu vou... Não, tô? Não sei. Acho que está na mesa da minha esposa, que é do outro lado. Enfim, não vai dar tempo de pegar. Mas é óbvio que eu vou querer abrir os estatutos e entender o que é o lumen, o que é o carisma, o que é essa vocação. Porque senão eu tô aqui para quê? Eu tô brincando? Eu tô vivendo uma vidinha de faz de conta? Não. Mesma coisa com a fé. Por que eu tô na igreja? Por que eu tô aqui sendo missionário, gastando a minha vida, gastando meu tempo, me consumindo, se eu não conheço a fé? Entendeu? Então é por isso que nós temos que conhecer a fé. Não é por um motivo qualquer. Não é só para se achar. Não, eu sei, eu sou o sabichão, eu sei mais do que você. Deus me livre disso. Se você, quando está estudando, você se acha melhor que as pessoas, meu filho, saia disso. Isso é o demônio falando na sua alma. Se você estuda, se Deus te deu a graça de entender as coisas mais do que as outras pessoas, seja o servo. Seja o mais baixo, seja o mais humilde, porque você é o que mais precisa, porque se você acha que você é o bonzão, você está caminhando para o inferno. Nós não estudamos porque nós somos melhores, nós não conhecemos porque nós somos melhores. É o contrário. Porque Deus se revela para os pequenos. Porque Deus se revela para os pobres. Porque uma alma que não é humilde, ela não pode receber o Emanuel. Uma alma que não é pobre, ela não vai conseguir receber o Emanuel. Nunca. 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 Nunca vai. Uma alma que não se faz última, que não se faz o servo dos servos, que não se transforma, que não se gasta até o último momento, ela nunca vai conseguir receber o Emanuel. Ela nunca vai conseguir ter a venda dos olhos caindo e dizer, é o Senhor. Ela sempre vai ter resistência. Ela sempre vai achar que ela é a melhor. Ela sempre vai achar que ela pode mais. Nós não podemos nada, meus irmãos. Nós não podemos nada mesmo. Nada, 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 nada.
Nós somos os piores, os mais fracos, os mais pecadores, os mais incrédulos. É isso que nós somos. Então, Deus escolheu se revelar. E aí, como é que Deus se revela? Deus se revela por meio... Eu estou só botando aqui um apoio para me apoiar, para poder ficar. Deus se revela por meio de pessoas. Sempre foi assim. No princípio era Deus. Deus estava sozinho e ele criou tudo. Então, quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus cria o mundo, e Adão e Eva depois caem, a gente vai ter uma formação só sobre isso, só sobre a queda de Adão e Eva. Deus diz assim, não, eu não posso deixar o homem sozinho. Eu não posso deixar o homem que eu criei só. Eu preciso ir até... Só ver como é que a gente está de tempo. A gente está com um tempinho ainda, tá tudo certo. Vou botar aqui. Eu não posso deixar o homem sozinho. Eu não posso deixar o homem sozinho. Eu não posso deixar o homem solto, porque senão ele vai esquecer quem ele é. Ele vai esquecer para que ele foi criado, e o homem foi criado para amar Deus, e para amando Deus amar o outro. Então Deus se revela. Como que a revelação de Deus começa? Deus chama um homem chamado Abrão, lá numa cidadezinha chamada Ur. Existiam vários deuses, eles acreditavam em vários deuses. E aí Abrão é chamado por meio de um deus chamado Yahvé. Só vieram me ver aqui. Deus é chamado por meio de um deus. Deus é chamado. Abrão é chamado por meio de um deus chamado Yahvé. Yahvé diz assim, Abrão, sai da tua terra, pega tua esposa Sarai, que era prima dele, pega tua prima Sarai e foge dessa terra. Eu vou te levar para uma terra em que vai jorrar leite e mel, a terra de Canaã, a primeira aliança. Eu vou me encontrar com você. Eu vou me encontrar com você. E eu vou fazer a tua descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Depois, esse Abrão tem o nome dele mudado e vira Abraão, que é o nosso pai na fé. A primeira pessoa que Deus chama. Depois de Abraão, a gente tem também outras pessoas, e Deus vai chamando várias pessoas no decorrer da história. Deus chama Noé, Deus chama Abraão, Deus chama Jacó, Deus chama José do Egito, Deus chama Israel, Deus chama Moisés, e ele vai se revelando. Então, por exemplo, no começo era Yahvé, o Deus que chamou Abraão para fora da cidade dele. Só que depois Moisés encontra esse mesmo Deus e diz assim, eu sou o Deus que sou. Eu sou aquele que sempre foi. Vai até o teu povo e diga que eu sou, vai libertá-los, que é o nome que Deus usa, né? Deus se chama de eu sou. E aí Abraão liberta o povo. E Abraão passa, e Moisés vai lá para o Egito e liberta o povo e leva esse povo pelo deserto até chegar na terra de Israel, até chegar em Jerusalém, até eles terem o povo deles. E lá depois vem Davi, vem Saul e depois vem Davi. Mas esse povo, ele esquece que Deus é Deus. Eles trocam Deus por outras coisas. Eles trocam Deus pelo ter. Eles trocam Deus pelo prazer. Eles trocam Deus pelo dinheiro. Eles têm medo. Eles são infiéis. Eles vão e voltam, vão e voltam. Parece que nunca querem ali perseverar. Parece que nunca querem ali amar. Parece que nunca querem ali estar realmente com Ele. E Deus faz uma promessa. E o povo descumpre a promessa. E aí Deus perdoa e envia o maná. E Deus guia o povo, e o povo é teimoso. Não, a gente não quer, a gente quer voltar para o Egito, a gente quer o pecado, a gente quer a morte. Porque o nosso coração, ele é uma guerra. O nosso coração vai e volta. O nosso coração não te ama como tu quer ser amado, e é impossível. Né? Nós não conseguimos, e nós te ofendemos, e nós traímos Deus, e nós pecamos. E nós queremos voltar, e é a bagaceira mesmo, entendeu? É essa vida bandida mesmo. Eu tô brincando, tá? Essa vida bandida, essa vida entregue, eu não quero Deus, eu quero me libertar, eu quero fugir daqui, não quero mais. E Deus olha para isso e diz assim, eu vou lá, porque sem mim eles não vão conseguir. Moisés foi enviado, os profetas foram enviados, Elias, que é o maior dos profetas, Josué, que é o sucessor de Moisés, né? Daniel, que é um outro profeta bom, Samuel, um outro profeta, né? Eliseu, que é o sucessor de Elias, Amós, todos os profetas, Jeremias, Isaías, todos os profetas, eles começam a falar
E aí, isso é bizarro. Chega um ponto da história do povo de Deus, que no começo era o povo judeu, os primeiros chamados a seguirem Deus, o nosso Deus, o Deus que nós acreditamos, foram os judeus, eles foram os primeiros. O povo judeu vai. E o povo judeu começa a receber os profetas. E os profetas, eles eram a voz de Deus. Eles falavam a vontade de Deus. Por quê? Porque as pessoas não tinham... O coração das pessoas era tão duro que eles não conseguiam ver a Deus. Eles não conseguiam ver a Deus. Não conseguiam. Era um coração fechado, um coração preso em si mesmo, um coração que não se abria à ação de Deus. Esse coração podre só podia ser alcançado pelos profetas. E eles diziam, vai brotar do trono de Davi, o ramo seco de Jessé vai renascer. O trono de Davi vai ser restaurado. Virá alguém, virá um salvador, virá um príncipe da paz, virá um rei guerreiro que vai devolver Israel para a sua glória. Ele vai ser adorado por todas as nações, ele vai reinar eternamente. Os profetas falavam isso, só que ao mesmo tempo, os profetas falavam, virá um servo sofredor. Deus vai enviar um servo que vai ser esquecido, que vai ser maltratado, que vai assumir que ele que não tem pecado se tornará pecado por nós. Ele vai ser o homem das dores, acostumado com os sofrimentos, abandonado, desprezado, tão desfigurado que nós vamos virar o nosso rosto para ele. Ele vai assumir as nossas culpas e por suas feridas nós seremos curados. Esse Deus guerreiro, esse príncipe da paz, esse servo sofredor é Jesus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o Filho de Deus. Ele virá. Ele não tardará. Ele curará as nossas feridas. E quando ele vier, e quando o Filho do Homem for estendido para o mundo todo, ele vai atrair todos. Quando Jesus foi levantado naquela cruz, ele atraiu todos para si. O Sagrado Coração jorrava sangue e água e dizia, vinde, vinde todos vós, que estão sobrecarregados pelo peso dos vossos pecados, das suas mentiras, das suas traições, dos seus vícios, das suas infidelidades, do seu egoísmo. Vinde, vinde a mim, povo infiel de Israel, porque agora eu vos farei um povo fiel, porque eu vos tornarei capaz de ser fiéis até o fim. Eu vos farei capazes de se configurarem a mim, eu vos darei o meu espírito, eu vos darei a unção, eu vos darei a capacidade de serem como eu vos darei a capacidade de serem parte do meu corpo. Vocês serão como eu, meus irmãos, vocês serão como eu, meus filhos. Isso é o Cristo. Todo o Antigo Testamento prepara para o Novo. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, para que no tempo ideal, no tempo certo, no tempo perfeito, ele viesse. E ele se encarna. E ele se torna um conosco. E o amor veio morar conosco e fez a sua morada. E armou a sua tenda e disse, vamos comer juntos. E o Emanuel veio. Pela primeira vez, há 2000 anos atrás, o Emanuel veio. E ele foi uma criança que brincou nos braços de José, que foi limpado por Maria, que foi beijado por João Batista, seu primo. E essa criança depois se torna um jovem adulto que vem de uma cidade pobre de Nazaré. E ele começa a conhecer alguns amigos, ele conhece Pedro, Simão na época, um pescador, seu irmão André, seus amigos João e Tiago, chama eles para segui-lo, começa a ensinar, começa a fazer o bem por toda a região e começa a dizer, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo, porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Eu sou o reino de Deus. Né? Como alguns santos falavam, né? O Auto-Basileia, né? que é grego para dizer o próprio reino. Né? Ele é o próprio reino. O reino de Deus está em Cristo. O coração do céu foi aberto. Os anjos rodeavam ele e diziam assim, é ele o servo sofredor, é ele o rei eterno, é ele o filho de Davi, é ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E ele fez, e ensinou, e morreu por nós, e nos salvou, e depois ressuscitou, e foi aos céus. E ele deixou uma igreja que continua a sua missão, uma igreja que continua o seu amor, uma igreja que continua amando, e guiando, e protegendo, e cuidando. E aquele Pedro, aquele primeiro Pedro que disse que ele era Deus, aquele Pedro teve um sucessor, e esse sucessor se chamava Lino. Depois teve Anacleto, depois teve Clemente, e passaram vários e vários e vários até chegarmos em Francisco, que é o nosso último Papa, né? O Papa de hoje, não é o último, se Deus quiser, não é o último. Mas é o nosso, o rosto, o doce rosto de Cristo na face da terra é o Papa Francisco. Um senhorzinho fraco, gordinho até, um argentino, né? É o nosso rival, nós somos brasileiros, ele é argentino. Mas que no rosto dele, naquelas mãos fracas, aquelas mãos que seguraram as nossas quando a gente foi lá para Roma, está o mesmo Pedro. O Pedro que disse, tu és o Filho de Deus. Esse Pedro agora se chama Francisco e ele olha para a gente e diz, coragem, continuem. Ele olha para a gente e diz assim, obra lumen, conheçam a igreja. Conheçam a igreja. Entendam a igreja, conheçam Cristo. E vão anunciar para o mundo todo quem é essa igreja. Esse Francisco carrega a mesma fé que Pedro carregou. É o nosso Papa. Eu acho que de formação por hoje deu, né? Estou emocionado já. Mas enfim, isso é o resumo que a gente tem dessa primeira aula, tá? É essa introdução de como nós chegamos até aqui, de para que o catecismo serve, de como Deus se conhece pela razão e como ele se conhece pela fé, porque ele escolheu se revelar, ele escolheu ser conhecido, e como esse conhecimento foi transmitido até hoje, né, pelos apóstolos, aqueles 12 apóstolos que ele escolheu, transmitiram esse conhecimento até hoje, até chegar na gente. Acho que é isso, né? A atividade dirigida já está com os meninos, tá? Eu já passei para eles. Então, a gente se vê numa próxima vez, tá, pessoal? Muito obrigado pela paciência. Desculpa se eu falei alguma besteira, mas contem comigo. Se tiverem dúvidas, depois a gente fala, né? Eu vou aí na casa, que vocês tiverem dúvida, a gente conversa, tá bom? Eu tô aqui para ajudar vocês. Contem comigo pro que vocês precisarem, tá bom? Deus abençoe, pessoal.